Seja muito bem-vinda. Eu quero orar pela sua vida, para que você já tome a palavra em nome de Jesus. Amém, minha querida? Seja Ah, bem-vinda. boa noite, Lídia. Amém. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, né? É uma honra para mim falar do Senhor. Amém. Vamos E orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, vai ao encontro da Amanda agora, Pai querido, toca nela da planta do pé à cabeça, repreende, Pai, todo dardo inflamado contra a vida da tua filha. Deus, em nome de Jesus, toda seta maligna cai por terra no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Deus, cobre o lar dela, cobre o esposo, os filhos, cobre, Pai querido, o trabalho, o carro, os bens dela, Pai querido, em nome de Jesus, que enquanto a tua filha pregar, Senhor, que o teu Espírito Santo vai trabalhando no lar dela, vai libertando, vai curando, em nome de Jesus, Pai querido. Também abençoa sua mãezinha, Pai, que mora com ela, cobre ela, Pai, com teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Usa Amanda como um instrumento vivo em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glórias a Deus. Fica à vontade, Amanda. amém, Lília, amém. Quero dar mais uma vez, né? Agradecer pela oportunidade e que todos possamos, né, ser abençoados com a palavra que o Senhor foi me entregando durante esse dia, durante toda a semana passada. Amém. Então, assim, o que eu vou falar sobre a adoração a Deus. A adoração a Deus, e eu coloquei igual a um estilo de vida. A palavra adorar, ela tem um significado que ele é muito profundo. E uma vez eu me recordo que eu tinha uma pastora que ela me falava assim: Amanda, a gente não pode falar, eu adoro esse relógio, eu adoro aquele lugar, porque a adoração, Amanda, ela só é somente a Deus. E aquilo ali entrou, né, no meu coração de uma forma que, assim, eu não tenho o hábito de falar sobre a adoração a não ser a Deus. Né? Às vezes a gente erra, né? Eu me pego falando e eu mesmo me corrijo. Porque se a gente for pegar, né, no dicionário, a palavra adorar, ela significa extremo respeito, devoção, ato de reverência, amor intenso, temor, obediência. Isso tudo se engloba na palavra adorar. A adoração na Bíblia, ela foi mencionada pela primeira vez em Gênesis 22. Olha que interessante, a primeira vez que apareceu essa palavra na Bíblia, vou ler, está em Gênesis 22, foi quando Abraão estava ali levando seu filho, né, para sacrificar a Deus. E ele diz assim, Abraão 22, 4. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Então, a palavra adoração, ela é apresentada como um ato de entrega. E não é qualquer entrega. Foi o melhor de Abraão, né? Era o filho da promessa. Então, a adoração, muitas das vezes a gente também pensa que a adoração é somente levantar as mãos, cantar. E, na verdade, a adoração ela é muito mais intensa. Né? O Senhor, ele nos criou para adorar. A adoração, ela também é um mandamento, né? A adoração está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 5, vou também ler aqui, que diz assim, só um momento, 5, 6 e 10, do 6 ao 10. Peraí. Aqui, que diz assim, ó, não tenha outros deuses além de mim, não faça para si uma espécie alguma de ídolo. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curvem diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Aí ele fala, né? Mais demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam
amam e obedecem os meus mandamentos. Então, ali a gente pode ver que a adoração, ele é um mandamento. Não tem como a gente escolher, eu vou adorar ou não. É um mandamento do Senhor. E no Novo Testamento, Jesus vem, né, e pega os 10 mandamentos e resume em 2, né, que é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, né, amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, né, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus. E aí depois ele fala também, lá em João 4, 21, dos 23 ao 24, ele vai explicar lá para aquela samaritana do poço, ela está ali, né, e Jesus vai e fala para ela, né, que ela fala para Jesus, mas Rabi, mas mestre, Senhor, aqui é o lugar de adorar ou em outro lugar? E aí ele fala, não, nem aqui nesse monte, nem no outro. Eis que vai chegar o tempo, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Então, a adoração, ela também significa, né, um ato de... Nós temos que adorar a Deus em verdade e em espírito. E Romanos 12, ele completa e fala sobre qual é essa adoração. Então, aqui, Romanos 12, 1, ele diz assim, portanto, irmãos, suplico-lhe que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, a gente aqui vê que a adoração, ela às vezes é um sacrifício. E esse sacrifício somos nós diante de Deus, né? Esse sacrifício vivo e santo. Então, para explicar, né, sobre a adoração, o que é adoração e como que Deus quer que a gente adore. Aí eu fiquei assim, né, pensando, nós nascemos para adorar a Deus, somos criados, né, com esse propósito. Esse é o propósito, né, de todos nós, né, independente se a Lília é missionária, se um é evangelista, se outro é apóstolo, todos somos adoradores a Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que há fôlego, né, louve ao Senhor, adora ao Senhor. Sim. Então, eu queria aqui falar sobre o comportamento de um adorador. Porque se a gente for dizer sobre adoração, não, eu sei o que é adoração, né? A gente entende muitas das vezes, nós cristãos, né? Porque a gente é ensinado sobre a adoração. Mas existe a adoração na Bíblia que ela é aceita diante de Deus. E com ela há alguns resultados, né? A gente sabe que a adoração, Deus habita no meio dos louvores, Deus habita na adoração. Deus, quando nós adoramos a Deus, nós podemos reconhecê-lo, né? Entender que Ele é Deus, que Ele é o nosso Senhor, que nós somos seus filhos, somos seus servos. Enfim, nós colocamos o Senhor no centro, o Senhor no primeiro lugar, né? Como diz ali Deuteronômio. Mas vamos agora ficar em Lucas 7. Lucas 7, se você tiver a sua Bíblia, né? É tão bom a gente ler na Bíblia, eu gosto de pegar minha Bíblia para ler, marcar. Lucas 7, do 36 ao 50. Essa é a adoração de uma pecadora. Então, essa aqui eu vou falar sobre os comportamentos de um adorador. Aqui diz assim no meu título: Jesus é ungido por uma pecadora. E começa no 36 assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Então, aqui, o primeiro comportamento de um adorador é reconhecer onde Deus está, é buscá-lo. Né? A nossa primeira reação diante de Deus é buscá-lo. E a palavra de Deus diz lá em Jeremias 29, 11, que diz assim: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão.
Então aquela pecadora, ela estava procurando por Jesus. Ela estava à procura, ela reconheceu onde Deus estava. E o Senhor, a palavra diz que Ele está à porta e Ele bate. Sim. Né? Então, o Senhor não está longe da gente. Na verdade, é nós que nos distanciamos do Senhor. Mas o Senhor está ali, a todo tempo, nos esperando, reconhecê-lo, para que a gente faça o quê? Entregar. Essa é a segunda atitude de um adorador, ele entrega. Amém. Né? Essa pecadora, o que ela fez ali? Ela trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Ela entregou a ele aquilo que para ela significava muito, né? Talvez aquele perfume caro, lendo umas histórias, né, antigas dessa mulher, supõe-se que era um perfume caro que valia mais ou menos ali 1 ano de trabalho dela. Então, assim, esse perfume, ele significava. Ele não era algo sem valor, ele tinha valor, né? Às vezes podia significar ali, hoje, né, levando para as nossas vidas, pode significar os nossos pecados, pode significar também os nossos troféus, os nossos títulos, o nosso sustento, os nossos medos, né, a nossa posição, às vezes a nossa reputação, né? Mas essa mulher, ela não teve problema em entregar ao Senhor, né, o perfume dela, aquilo que ela tinha de melhor, que talvez foi conseguido com algo ruim na vida dela, né? E hoje o Senhor, ele está disponível para que a gente possa entregar a ele aquilo que tem de alguma forma nos impedido de ter o Senhor como Deus, como o nosso Pai, como o nosso Senhor, e adorando verdadeiramente somente a ele, porque só ele é digno de adoração. Então, né, hoje eu e você, né, precisamos mesmo entregar a Deus. Às vezes nós não queremos perder o controle da nossa vida e é por isso que nós não entregamos. Muitas pessoas reconhecem, buscam e até encontram, mas elas ficam ali, elas não conseguem entregar. Né? A palavra de Deus diz que tem vários tipos de coração, vários tipos de terra. E tem aquela terra que ela recebe a palavra, ela fica feliz, só que as preocupações dessa vida, ele abafa aquela semente e aquele solo não consegue, né, florescer, frutificar. Então, a gente precisa hoje, sabe, entregar mesmo o controle da nossa vida, daquilo que nos dá segurança, entregar a dor do nosso passado. Tem gente que é o passado que precisa entregar para o Senhor, mas não entrega, porque às vezes esse passado foi um passado tão difícil, tão doloroso, que ela se agarra a isso para ser mal-humorada, para ser amarga, para ser, muitas das vezes, impaciente, dura, ríspida, né? Tem pessoas que se agarram à dor e não entregam ao Senhor, porque aquilo ali virou uma segurança para ela. Né? Então, hoje o Senhor está nos pedindo, hoje eu sinto, sabe, o Senhor realmente pedindo para cada uma de nós, entrega aquilo que te dá segurança, né? Porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o terceiro passo desse comportamento de um adorador é o ajoelhar. Ajoelhar, às vezes até no sentido literal mesmo. Muitas pessoas hoje não estão conseguindo se prostrar diante de Deus. Ah, não, mas Deus me escuta em qualquer lugar, a qualquer momento. Sim, Deus nos escuta mesmo a qualquer momento. Às vezes a palavra ela nem vai nos chegar à boca. Até no pensamento o Senhor está nos ouvindo. Mas a posição de você se prostrar, você se ajoelhar, você está mostrando para Deus e para todo o inferno que você se humilha diante do Senhor, que você é humilde, que você reconhece que Ele é soberano, que você depende dele, né? Você dá ali referência ao Deus que você serve. Então nós precisamos sim nos ajoelhar, nos prostrar, nos render. Né? Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece realmente quando nós não podemos e quando nós não queremos. Então hoje também é um dia, né, de
se prostrar, de se ajoelhar. Hum. Essa mulher, ela falou assim, ó, no 38, em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. E ela, é, a quarta atitude, quarto comportamento que nós precisamos ter diante de Deus é não se importar com as críticas. Hum. Essa é uma parte, né, do comportamento de um adorador que muitas das vezes para muita gente. Porque quando nós buscamos, nós encontramos, entregamos e nós nos ajoelhamos, nos humilhamos e o Senhor vai transformando a nossa vida de dentro para fora. E as pessoas que não entendem, elas começam a criticar. Ah, mas olha ela ali, que fazia tudo errado. Olha ela ali, agora quer dar uma de santa. Olha aquela ali antes fazia isso e aquilo e hoje está ali, né? Porque as pessoas falam e elas vão falar e está tudo bem. Isso é para que a glória de Deus seja ainda maior nas Sim. nossas vidas, né? E aí, aqui fala, né? Que quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Às vezes você pode estar sendo hoje, né, criticado pela sua atitude de mulher e de homem de Deus, desse posicionamento que você está tomando. Mas descansa. O Senhor é o seu advogado. O Senhor é o meu advogado. E o Senhor, no tempo certo, ele vai agir, né? Isso também nos torna mais humildes. Quando nós ouvimos falar de nós, eu ouvi um pastor, eu não sei se foi o Luciano Subirá, não sei qual pastor existe, mas foi tempo já que eu ouvi, que ele falou assim, que quando alguém falava mal dele, ele não se importava, porque ele falou assim, não, se essa pessoa soubesse que eu sou pior do que isso, porque ele conhecia a sua condição, né? Às vezes a gente não consegue ver uma crítica nossa, mas a gente precisa ser humilde, né, diante de Deus. Muitas das vezes pode ser que não tenha razão, mas vamos entregar, o Senhor sabe todas as coisas, às vezes é para nos forjar. E aqui ele diz, né, ela é uma pecadora, e aí Jesus entra em cena para defender essa mulher, por isso que eu disse. O quinto passo, né, a posição de um adorador é ficar calado e que Deus vai justificar. Jesus é o nosso advogado e a mulher não precisou falar nada. E Jesus começou a defender, Jesus começou a explicar o que aquela mulher estava fazendo. E ele deu e falou essa parábola que é tão linda, né? Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não usou água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Então, aqui nós vemos, né, que Jesus ele justificou aquela mulher, né? E o que nos leva a, a, a sermos adoradores é essa condição de reconhecer o Senhor, né? Nós somos devedores. Ali Jesus ele contou uma parábola que isso reflete em toda a nossa vida, né? Deus ele não separa, não, esse aqui pecou menos, esse aqui pecou mais, né? Para Deus não tem tamanho, né? Deus ele não se importa com o que eu fiz ou com o que a Lília fez antes de conhecê-lo. O Senhor ele pagou a dívida, ele quer perdoar, né? Não é o tempo do julgamento, é o tempo do perdão. Então, enquanto há tempo, né, o Senhor ele está ali de braços abertos para nos receber. Mas
É, o que o que é engraçado, né, que os dois, um devia tanto, um devia 50 e outro devia 500. E o interessante é que essa é a minha condição e da Lília. Uhum. Talvez eu devia 500 e a Lília 50, mas nem eu e nem ela tínhamos condições de pagar. Sim. Foi isso que aconteceu com Jesus. Nós nunca teríamos condições de pagar, né. O Senhor, ele pagou, ele quitou a nossa dívida. E a adoração, a nossa entrega, a nossa adoração, ela Hum. reflete o quanto nós somos perdoados, Sim. sabe. Então, assim, o quanto eu me prostro, o quanto eu me rendo, o quanto eu adoro, só revela o quanto eu sou perdoada. É. Porque aqui Jesus diz assim, que, eh, eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor, né. Hoje é o momento de a gente parar e pensar: "Eu tenho amado o Senhor", né. Aleluia. E é sobre isso, é sobre a gente deixar o amor de Deus nos tocar, nos transformar, nos limpar, para que a gente possa entender que a gente não tinha condições de de pagar o preço que Jesus pagou por nós, né. Hoje muitas das pessoas elas saem, né, vão para a igreja, saem do mundo, assim dizendo, né, e vão para a igreja, e elas conhecem a Deus, elas, né, entregam a sua casa, reconhecem o Senhor Jesus, mas elas param ali, né, achando que Deus ele veio para fazer uma transformação, vamos supor, quem roube, não roube mais, aí eu não roubo mais, eu pronto, é ali, eu já não roubo mais. Mas não, né, o Senhor ele quer nos transformar por completo, né, nesses adoradores, quanto mais nós adoramos, mais nós tornamos, né, semelhança do Senhor Jesus. Sim. Então, eh, aqui. Então, quanto quanto que Deus, né, nos perdoou, né, a gente pode fazer essa pergunta. Nós aqui vemos, uma mulher e um fariseu, os 2 convidaram Jesus. Ele convidou Jesus para a casa dele, o fariseu, né, se for assim dizer, o fariseu ele convidou Jesus para entrar, né, mas ali ele não foi um adorador, ele queria o status. Você vê na história que ele não estava sozinho ali, ele chamou os amigos dele também para estar com Jesus ali, para que as pessoas vissem que, nossa, o mestre está na casa daquele fariseu, né? Só que ele não teve nenhum ato de reverência. E Jesus ele fala isso: olha, Simão, eu entrei na sua casa, mas você não trouxe água para lavar os meus pés. Essa mulher, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. É. E ele começa a falar. Então, hoje nós também temos que entender que há o religioso, né? E a religião, ela se sente importante por ter Jesus na sua casa, Sim. né? Ele se acha melhor que as pessoas, ela acha que ela, pelo que ela faz, pelas obras que ela faz, ela é merecedora da presença de Jesus, É verdade. né? E é isso que o fariseu fez, né? Então é, a gente tem que ver como que nós estamos nos portando, né, diante do Senhor. Qual tem sido a minha condição, né? Nós temos que nos humilhar o como aquela mulher fez, sabe, e reconhecer que a nossa dívida era impagável. Eu quando eu já me senti, sabe, como essa mulher, só que eu levava pelo fato de Jesus ter me tirado do mundo e eu me achava muito pecadora, e na verdade nós somos pecadores Sim. mesmo. Só que tem aquele pecador que ele não vai ao Senhor, ele foge da presença de Deus, né? "Ah, não, eu não mereço o perdão de Deus. Não, Deus não vai me perdoar por isso". Mas aquela mulher não, ela foi no lugar certo. E hoje o Senhor, ele tem nos chamado para esse lugar, sabe? Para os pés dele, nos chamado, Senhor, para realmente para nos humilhar diante da presença dele, reconhecer que ele é Deus sobre as nossas vidas, que nós não íamos escolher ele, nós não íamos.
né. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Então, assim, por nós mesmos, nós nunca íamos escolhê-lo, ele nos escolheu, né, e hoje nós podemos escolhê-lo, porque um dia ele nos escolheu. Então, a gente possa mesmo buscar essa adoração, que é uma adoração feita, em fé. No final ali, ela falou, né, Jesus fala para aquela mulher assim, eh então Jesus disse à mulher: "Seus pecados estão perdoados". Os homens que estavam à mesa diziam entre si: "Quem é esse que anda por aí perdoando o pecado?" E Jesus disse à mulher: "Tua fé a salvou. Vá em paz". Então o evangelho, né, a boa notícia de Cristo Jesus, do início ao fim, ele é pela fé, somente na obra redentora de Cristo Jesus, né, não por merecimento, para que ninguém não por obras, para que ninguém se vanglorie, mas Sim. por fé no Filho de Deus, né. E nós precisamos buscar mesmo Jesus, nós precisamos entregar pela fé o nosso perfume caro, né, precisamos nos humilhar, sabendo que ele é Deus, e que assim ele nos perdoou e já nos amou. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus, a palavra de Deus diz que ele já tinha nos amado. Havia um propósito, né, em tudo que o Senhor veio fazer na terra foi para nos salvar. Então, é isso, William. Eu fico muito feliz, sabe, de poder ser ministrada por essa palavra. Eu Amém. creio que quando a gente traz uma palavra, o Senhor ele sempre fala conosco primeiro. Sim. E eu lembro que no tempo da minha faculdade, eu estava sentada num banco e eu sentia, sabe, o Senhor falando: "Amanda, os teus olhos são para mim, tua mão são para mim, o teu corpo são para mim, é para mim, né, um um vaso". Eu não entendia muito, assim, da palavra. Hoje eu reconheço que nós somos esse vaso, Sim. sabe, nós somos esse sacrifício vivo, como diz ali em Romanos. Há uma decisão que nós precisamos tomar. Ninguém vai acordar e vai falar: "Nossa, hoje eu vou adorar a Deus", pela própria força do braço, porque a nossa carne, ela deseja tudo ao contrário ao espírito. O espírito não, ele está pronto, ele está ali: "Ei, hoje é dia de adoração, hoje é dia você vai adorar o Senhor". Mas, pela nossa própria vontade, a nossa carne, não é assim. A gente já começa a ver: "Ah, hoje está muito quente. Não, hoje o dia não está bom, já acordei mal". Então, assim, a adoração, ele não é uma música que você coloca e você canta ao Senhor, que daqui a pouco você nem lembra o que você disse naquele louvor. Ele Sim. realmente é uma escolha, é um estilo de vida, de adorar verdadeiramente aquele que é o único digno. E sobre lá em Deuteronômio, né, quando o Senhor ele fala sobre, não faça espécie alguma de ídolo. Hoje nós temos visto, não tanto mais a gente vê santos, né, como ídolos, nós vemos pessoas. Isso é muito perigoso Sim. no nosso meio. A gente começar a depender de homens, né, Uhum. a adorar a presença de homens. A gente tem que honrar, o Senhor nos ensina sobre honra, né, mas adorar não. Se a gente for ver, a Bíblia inteira ela fala sobre o que nós precisamos adorar somente a Deus. O povo ali no Egito, né, o povo quando ele saiu do Egito, ele se perdia quando ele começava a adorar outros deuses, né, Uhum. e o inimigo ele é esse que gosta, né, de colocar na nossa mente, meios que a gente possa, nos apegar, né. Então, às vezes, pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser até você mesmo, ao seu corpo, Uhum. né. Tudo aquilo que coloca o Senhor no centro, né, tira o lugar dele de adoração, Sim. né. Então Também, só te cortando, mulheres muitas vezes colocam o marido, né, na frente do Senhor, adora o marido mais do que o Senhor. Nós precisamos é, também tomar conta. Uhum, o Senhor me colocou isso agora no coração. é verdade. Coloca filhos, né. Filhos, Então, aham. assim, é verdade. Então, assim, e acaba que o inimigo ele ele não brinca, ele sabe, né, a Sim, gente pode enganar a gente,
É verdade. mas a Deus e ao inimigo a gente não engana. Então a gente tem que se avaliar mesmo todos os dias, sabe? Sim, E dizer a Deus: Senhor, a minha adoração é tua. Né? Eu sou uma mulher que realmente eu preciso da tua misericórdia. Todos nós, amados, precisamos da misericórdia de Deus. sim. Você pode, a palavra de Deus diz ali aqui em 1 Coríntios, que fala sobre o amor, né? Eu posso pegar o dinheiro inteiro que eu tiver, dar aos pobres, e se eu não tiver amor, É, não adianta. E não tem como a gente amar se a gente não ama o Senhor. A palavra de Deus diz que se eu digo que eu amo a Deus e não amo meu irmão a uhum, quem eu estou vendo, eu sou mentiroso. é, A palavra de Deus não está em mim. Então, hoje a gente vê que as pessoas elas estão cada dia mais frias e a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriará. uhum, A gente não está, né, amando a Deus, a gente não está amando a nós e nem o nosso próximo. Então, assim, o egoísmo, né, o egoísmo, a soberba, o ego, ele tem, infelizmente, né, tomado lugar no nosso coração e a gente precisa desesperadamente nos render, nos prostrar, ser como essa mulher pecadora. Senhor, essa aqui é a minha dívida, mas eu sei que o Senhor me perdoa, eu sei que o Senhor tem perdão para a minha vida, porque o Senhor tem. Né? Ninguém foi tão pecador que o Senhor não possa perdoar. Não sim, tem, né, não tem pecado, assim, falando do Senhor Jesus, né, que ele não possa nos perdoar. Há o perdão e também há a atitude certa, né, de estar ali. E que a gente não seja religioso. A gente vê que a religião, a religiosidade, ela nos afasta de Deus. sim, Ela nos afasta da fé em Cristo Jesus. Ela nos mata por dentro. Ela mata toda a raiz de amor, porque a gente quer justiça, a gente quer que o outro pague da mesma forma, a gente quer que as coisas sejam feitas ao pé da letra, porque se sair uma vírgula, isso não é bom para mim. Então, assim, com Deus, ele é justo, mas ele não é a nossa justiça, sim, né? A nossa justiça não se compara com a justiça de Deus. E muitas das vezes a gente olha para o ser humano, para as pessoas, né, que muitas das vezes estão caindo, estão fracas e a gente começa a falar: "Ah, Deus, mas olha, isso aí não tem mais jeito não. é, Isso aí, meu Deus do céu, já só Jesus", eu falo muitas vezes: "Só Jesus na causa". uhum, E é só Jesus mesmo, né. é, Para minha vida foi só ele e para as nossas vidas, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, sim, né. Então, que a gente possa mesmo, tá, ter uma vida de adoração ao Senhor, se entregar todos os dias como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque uhum, a gente vai viver a plenitude do Senhor nesta terra, sendo verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. é Amém, verdade. Lili? Amém, Amanda, glórias a Deus. Um Amém. ponto, né, que eu também queria falar nessa passagem, em Lucas, a mulher, ela era identificada como pecadora, né? Principalmente ao fariseu, né, que ela estava na casa dele e ele olhava para ela com esse olhar de ela é pecadora, mas para Jesus ela era Maria, irmã de Lázaro. Então Deus ele não olha o nosso pecado, mas ele olha a nossa identidade, né? Nós somos filhos amados, né? E Deus ele tem perdão para nós. E a gente precisa entender, né, que quem é perdoado profundamente ama intensamente. E esse é o amor, né, ágape do Pai. Então, a adoração verdadeira vai sim, muitas vezes envolver custo, né? Orgulho, reputação, às vezes o conforto. Mas Jesus, ele não olha para o nosso coração, ele também, quer dizer, ele olha, né, na verdade, para o nosso coração, ele não olha para o nosso passado, né? Isso. E a gente, quando você falou, né, a gente muitas vezes fica lembrando do passado. Eu hoje mesmo, Amanda, eu estava falando com a pastora Arlene, que eu fui aquela pessoa durante um tempo que eu achava que eu nunca tinha alcançado o perdão de Deus. Porque olha, quando eu era jovem, eu era serelepe, minha filha. Eu ia para as baladas, eu fazia as coisas erradas, mentia. E, e até hoje, às vezes eu falo assim, né, que eu tô nessa cadeira de roda, às vezes eu falo assim, Senhor, me perdoa, Pai, se tem alguma coisa ainda
sabe, que eu fiz, que o Senhor não me perdoou. O Senhor já nos perdoou. Você tá vendo Já. como o inimigo, ele lança muitas vezes seta na nossa mente para achar que nós não fomos perdoados. E nós somos perdoados todos os dias quando nós nos arrependemos de coração, verdadeiramente. E Deus também fala pra gente, né? Quando ele fala pra ela, vai e não peques mais. Então, não adianta a gente pedir perdão, mas voltar ao erro. Nós precisamos nos posicionar, né? Em É, buscar a aprovação do Senhor. Então, é uma palavra poderosa. Eu amo essa passagem porque ela traz muitas lições numa passagem só, né? é, E eu costumo, assim, falar hoje para os nossos ouvintes, né? Talvez alguns deles não tenha, né, o vaso de alabastro, mas tem um coração, tem um tempo e tem uma vida, né, a oferecer. Então, quando nós nos rendemos, né, aos pés de Jesus, ele transforma a culpa em perdão e a vergonha em uma nova história. E é isso que Deus tem para nós nessa noite, né? Uma nova história, um novo cântico. E eu creio que Deus, ele tá falando, né, o coração. Hoje o pastor que pregou, eu estava assistindo um culto antes da rádio, ele também falou sobre o passado, né? Nós precisamos deixar o passado e olhar, né, para frente. O Senhor não quer que a gente olhe mais para trás. O Senhor já nos perdoou, mas precisamos nos posicionar como filhos, né? Fazer as coisas corretas. E é sobre isso. é, Que palavra poderosa, Amanda. minha vida. É lindo, né, a gente poder olhar para Amanda lá no passado e ver hoje a Amanda, uma adoradora do Senhor. Gente, Sim. o Senhor é maravilhoso. O privilégio de podermos adorar a Deus, né? Hum, De sermos adoradores, sermos conhecidos por Ele, né? Como sim. seus adoradores. Então, não realmente não tem como não se constranger com esse amor, Uhum. né? Hoje eu Então, estava assim, pensando, alguns anos atrás eu estava fuleando no carnaval. Hoje eu estou nos pés do Senhor. Quão bom é a gente ter esse testemunho hoje, não é, Amanda? é verdade, é verdade. Assim, eu quando eu falo sempre com meu marido, né, ele fala assim: "Amanda, assim, olhando para ti, Amanda, não fala que tu fala isso". É, porque Deus ele limpa, Sim, Deus ele realmente ele transforma, ele limpa. E aí, sabe, o evangelho é o poder de Deus, né? sim. Ele é poder de Deus. Então não tem como você viver um evangelho e dizer que está com o Senhor se sua vida não for transformada. Você está sendo enganado. Em algum lugar você se enganou, porque o Uhum, Jesus ele transforma, né? O Jesus que sim, nós conhecemos, ele salva, ele cura, ele transforma, ele limpa e ele faz do ser humano um novo ser humano. Ele não faz uma pessoa legal para a sociedade, ele não faz um homem decente para a sociedade. Isso aí é lucro para a sociedade, sim. mas ele faz um homem e mulher de Deus, a imagem e semelhança dele. Somos pecadores, somos, mas a graça dele está sobre nós. Nós não, né, como eu até comentei ontem, o nosso pecado ele não é algo premeditado. Eu vou fazer isso daqui a pouco, vou mentir para aquela pessoa. Não. É. Acontece, né? Nós estamos num mundo caído, Uhum, né? A nossa carne, ela tende para o mal, mas a nossa vontade é ser tanto como ele é santo. sim. O desejo do nosso coração é agradar o coração de Deus em tudo. Então, assim, é sobre essa transformação que essa mulher, eu tenho certeza que ela teve na vida dela, né? É. E o fariseu, por julgar, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus não vê o homem como o homem vê, né? O Senhor, ele realmente atenta para o nosso coração. Sim, é E, verdade. e é maravilhoso isso. Amém, amém. Glórias a Deus, amados. Que palavra poderosa, Amanda. Muito obrigado. Não tem pedido de oração aqui. Se você tem um pedido de oração, quer deixar aí, a gente já fala para Amanda encerrar orando, né? Hoje o povo tá aqui dando glória a Deus, aleluia, no grupo da Herdeiros. Também tem ali as meninas na Mulher Virtuosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, Amanda, então, só para encerrar, pelos ouvintes, né? Todos que estão ouvindo, amém? Amém. Vamos orar, sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, Senhor.
Obrigada, Deus. Obrigada porque a tua palavra, ela nos traz vida. Através da tua palavra, Senhor, hoje nós estamos aqui, Senhor, sendo curadas, sendo transformadas, limpas pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida da Lilian, Senhor, que se dispõe, Pai, para levar o teu ídolo, para levar a tua palavra, para levar a palavra que cura, a palavra que liberta, Senhor, a palavra que sara. Deus, obrigada, Senhor, porque ela tem se posicionado, Senhor, ela tem entregado ao Senhor a sua vida, Pai, o seu coração, Pai. Ela tem entregado a sua família diante de ti, meu Deus, obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Louvamos ao Senhor pela vida dela, Pai. Eu quero aqui te agradecer, Senhor Jesus, por cada mulher, por cada ouvinte, por cada vida, Senhor, que ouviu essa palavra, Senhor, e que a nossa adoração, Pai, seja a adoração que o Senhor procura em espírito e em verdade, Pai. Que seja em verdade, que a nossa vida, Senhor, possa ser um derramar ao Senhor, possa ser um momento, Pai, onde quando nós acordamos, o Senhor olhe para nós e diz aí, olha, ali está acordando uma adoradora, ali está acordando um adorador, Pai. Sim, Pai, no nome de Jesus, Senhor, se há alguma resistência, Pai, no coração dos teus filhos, Senhor, quanto a entregar aquilo que tem impedido, Pai, ele de se render, ela de se render a ti, Pai, hoje, pela tua misericórdia, Senhor, nos alcança, sim, Pai, nesta noite, Pai, e nos ensina, Senhor, a te adorar. A tua palavra diz, que o Espírito Santo nos ensinaria a andar em toda a verdade, e que possamos andar na verdade, Pai, na tua palavra, Senhor, sendo libertos, Pai, de toda a opressão, de toda a cadeia, Deus, de todo grilhão, Senhor, que nos impede de nos rendermos, Pai, em verdade diante de Ti, Senhor, e nos humilharmos e entendermos, Pai, que nós necessitamos de Ti, não é o Senhor de nós, Pai. Nós necessitamos do Teu amor, nós necessitamos do Teu perdão, nós necessitamos da Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Alcança, Pai, cada família aqui representada, alcança cada filho, Pai, guarda os nossos filhos, as nossas crianças, Pai, deste mundo mal, Senhor, guarda do homem mau, Pai, da mulher má, Senhor, guarda das más companhias, meu Deus, nós te pedimos, derrama teu sangue sobre a vida deles, Pai. Daqui a alguns dias, Senhor, vai iniciar, Pai, uma festa, Pai, que ela adora a carne, Senhor, ela dá a menção aos prazeres da carne, que tanto desagradam o teu coração, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, Senhor. Se tem, Senhor, aqui, Pai, uma mãe, Pai, que tem orado pelo seu filho, Pai, tem se ajoelhado diante do Senhor pela vida do seu filho, pela vida da sua filha, Pai, vai de encontro, Senhor, a esse adolescente, Pai, esse jovem, Senhor, e transforma, Pai. O teu evangelho, a tua palavra, ela é poderosa, Pai. Ela é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, Senhor. Então salva, Deus. Salva esses jovens, Senhor. Não deixa, Senhor, eles se perderem nesse mundo, Pai. Nós te pedimos, meu Deus, vem, Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. Nos fortalece, Senhor. Nos faz, Senhor, sermos adoradores de excelência, Pai. Em que tudo que venhamos fazer, falar, Senhor, é viver dentro do nosso trabalho, da nossa vida cotidiana, que possamos entender que somos adoradores. Essa é a nossa identidade, filhos adoradores. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus nessa terra, Senhor. E que assim seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória, Pai, do teu nome. Amém, Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Obrigada, Amanda. Que Deus abençoe sua vida. Que você continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, Lília. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, quero somente agradecer a Deus, a você, ao grupo lá das Mulheres Virtuosas. Deus sabe que eu estar aqui é um milagre. E é sobre isso, né? É sobre. Eu estava até falando no grupo ali, que teve um show aqui no Brasil, na verdade, um momento evangelístico, né? O Tecende, né? Uhum. E eu aqui de casa mesmo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E hoje, eis-me aqui, né? Eu estou aqui. Eu não tinha nada preparado, mas eu falei para o Senhor, Senhor,
eu não quero ser covarde, né? Eu Amém. não quero me envergonhar, né? Ser uma mulher vergonhosa, ser uma mulher covarde diante de ti, porque o Senhor, ele não foi. Ele poderia ter sido, muitas vezes, quando ele foi colocado, posto à parede, mas ele, por amor a nós, ele enfrentou a morte de cruz. Então, assim, não nos cabe a nós, né? Ficar mais com vergonha. É dizer, o Senhor faz, né? Porque não somos nós, né? Não é sobre Sim, nós, é sobre Ele, sobre a palavra dele. é Então, verdade. amém, Lívia, um beijo. Deus Amém, minha abençoe. Muito querida. obrigada. Fica com Deus. Amém. Amém. Você também, Amanda. A paz. Amém. Beijo. Beijo. Que bênção, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor.